Olá, Sorelas. Boa noite a todas, todos que nos acompanham aí. Hoje a gente vai contar a história da Sabrina Freitas, outra mulher super, super especial. Pronto, ela já entrou, já vou convidar. Oi, Mi. Olá, Olá. ué, vocês estão me vendo? Tá sem. Você tá Tô me vendo. Tem que inverter a câmera. Eu tô vendo sua casa toda, hein? Se tiver bagunçada, todo mundo vai ver. Pronto. Eu tava com a capa do celular aqui em frente, tá escuro, tá estranho. Achei que eu tivesse feito alguma coisa errada. Tudo bem? Tudo Vê se bom? fica melhor assim. Não, né? Assim, Assim, né? Boa noite. tudo bem? Tudo bem? Chegou sua vez de contar sua Chegou a minha história? vez, não é? Já assisti tantas aqui. Muitas histórias, né? Muitas, eu adorei, ó. A adolescente feminista, eu sou a Não é que mãe. Gente, que gracinha ela! Assim, meiga, sabe? Toda articulada. Achei o máximo, o máximo. A gente minha vê mãe quanto que a gente meiga. tem a sua mãe. Muito bom, muito Vamos legal. lá. Vamos. Vamos Diga, o que falar que da você quer? Sabrina. Então, vamos lá. Quero que Bom, você a comece do Sabrina. início, Então, vamos como começar todo do mundo. início. A Sabrina é friburguense, leonina, é, tem 41 anos. Sabrina tem uma história, eu estava aqui pensando como é que eu ia começar e realmente tem começado do começo. Alguns que me convivem bastante, convivem comigo, sabem que a Sabrina nasceu com o pé torto. Sabrina é uma pessoa com deficiência, que adora falar sobre isso, porque acha extremamente importante isso. Então, a Sabrina é a terceira, né? De uma família do pai e a mãe que foram casados, sei lá, por 46 anos. E aí tem a minha irmã, Jaqueline, o meu irmão, o Ó, Emerson. Agora você inverteu a sua câmera. fui eu que botei lá pro espelho. É minha irmã, e aí veio eu. A minha irmã sempre brincava assim, ela estava bem, ela e meu irmão, tranquilo. Aí, 9 anos depois da minha irmã e 6 depois do meu irmão, veio eu, a terceira, com o pé torto congênito, assim, que demandou muita atenção. Não tinha ultrassonografia em 1978. A mamãe sequer sabia que eu ia nascer assim. Mesmo assim, mesmo que soubesse, não tem o que fazer enquanto está grávida, assim, um procedimento. E com 7 horas de nascida, eu comecei a usar gesso e usei gesso e trocava de toda semana até os 2 anos de idade. Só que quando eu tive 3 meses, eu fui para o Rio para poder soltar o tendão, porque o pé era assim, completamente torto, assim, para baixo. E aí eu peguei pneumonia, quase morri. E passado isso, quando chegou, eu tinha 1 ano e meio, ainda com gesso até aqui nos quadris, eu comecei a andar sozinha. Aí meus pais olharam e falaram, e agora o que a gente vai fazer? Ela, ela quer andar. Aí o médico falou, então bota o gesso abaixo do joelho, deixa ela andar. E eu fui andando do meu jeito e andava. Quando chegou aos 2 anos, eu passei a usar uma bota com ferro no meio. Então, aí eu andava no colo com as pernas abertas, com aquele ferro, para poder o pezinho ir voltando, né? Uhum. E isso, com 5 anos, foi o meu primeiro sapato. Eu me lembro de fazer aniversário de 5 anos, foi muito marcante. E a ortopedista, e ele dizia, qual o seu presente? Eu falei, um sapato, eu preciso de um sapato. E comecei a usar o meu sapato, e era bastante legal a forma como, principalmente a minha mãe, meu pai tinha mais dificuldade, ele tem mais dificuldade, ele está vivo, a minha mãe já faleceu.
de lidar com isso, assim, ele chorava mais, ele ficava mais arrasado, aquilo incomodava, sabe? Mas a minha mãe já dizia assim, se alguém perguntar por que que você pisa torto, você diz assim, fala que você nasceu assim, vida que segue. Eu falei, tá bom. E aquilo foi me dando segurança de vida. Só que assim, eu fui uma criança que sempre fiquei muito quieta, porque eu não podia correr. Eu não podia fazer o que as outras crianças faziam, eu tinha dificuldade, né? Hoje eu tenho até mais, mas eu tinha muita dificuldade. E aí eu brincava. Aqui tem muitos amigos dando beijos, depois eu falo com todos vocês. Muito obrigada. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim, da carinha, né? Tão lindo. E aí a gente foi... eu, assim, brincava, quebra-cabeça, livro, tudo orgulho da minha irmã. E aí, assim, começou aquela coisa, então tudo meu era voltado assim, senta para estudar, senta para fazer isso, vamos, porque eu tinha que ficar parada. E aquilo, eu fui crescendo, quando chegou aos 12 anos, eu estava na sexta série, né, na época, que é sexta série, os nossos, hoje é sétimo ano, né? O meu pé começou a doer. Eu fazia balé, porque a ponta era uma coisa que me fazia muito bem. Por isso você anda sempre de salto alto. Quem ouve você contando essa história, não imagina que essa mulher que anda rapidíssimo e de salto alto sempre. Exatamente. Numa elegância total. É uma mulher que anda assim, é hipercriticada, porque é uma mulher que vai assim, lumiar no meio do mato, ela parece de salto. Vai à praia, ela às vezes vai de salto, aí ela vai, bota um chinelinho, aí tira o chinelinho para ir pra praia. E aí as pessoas falam, mas ela é inadequada, por que ela tá vestida desse jeito? Porque não usa roupa esportiva. É porque não saio do salto. Não saio do salto. E eu aprendi a usar o salto mais velha, porque a criança não sabia, né? E aí, com 12 anos, o meu pé voltou, começou a doer muito. Eu fiz uma cirurgia e eu fiz metade da sexta série na cama. Eu fiquei 72 dias com as pernas para cima, porque eu usei pino, enfim. E aí minhas amigas, meus amigos vinham até lá em casa, conversavam comigo, eu fazia os deveres, mandava. E aí usei cadeira de roda, muleta, enfim. E quando eu saí a primeira vez de uma cadeira de rodas, eu me senti um ET, aquilo me incomodava bastante. Olá, Tânia. Me sentia muito incomodada. E aí aquilo não entrava na minha cabeça. E aquilo foi crescendo e eu fui entendendo. Assim, eu nunca tive problema, eu uso saia, eu tenho uma perna menor que o outro, eu tenho um pé 33, outro 36. Isso nunca me incomodou. Mas me incomodava o olhar das pessoas. E aquilo foi passando um tempo. E aquela coisa de estudar, aquela coisa de ficar assim, focada, fazendo as coisas, concentrada, né? E aí o tempo foi passando, até que eu vou pular um salto de idade só para terminar essa parte. Eu não dirigia, não fazia nada, e assim que eu me divorciei, eu achava que eu ia sentir muita dor no pé e tudo. Meu irmão disse assim, Sabrina, você é advogada, tem deficiência, por que você não tira a carteira especial? Porque o que aconteceu? Eu comecei a ter comprometimento no meu joelho esquerdo, eu sinto muita dor, ele sai do lugar, que era a minha perna de conforto, né? Uhum. E aí eu tirei carteira especial, comecei a dirigir, comprei carro adaptado, né? Ele precisa ser automático. E aí fui estacionar a primeira vez, tirei lá na Altran, fiz tudo, estacionei a primeira vez em frente à Matriz, em Friburgo, e na vaga de deficiente, porque eu tenho dificuldade de andar longas distâncias. Então, de fato, a vaga, para mim, é uma coisa me ajuda bastante. Uhum. Claro que se eu vejo alguém que tenha mais dificuldade do que eu também dou licença. Eu normalmente até procuro outras quando eu posso, mas quando não posso eu uso, porque é minha. Eu tenho direito. Oi, Ana. E aí um cara parou e falou assim, por que você vai parar aí nessa vaga? Isso aí, Thaís, eu contei essa história em sala porque eu fiquei indignada. Aí eu disse, porque eu tenho deficiência. Ele, eu não tô vendo. Eu falei, peraí que eu vou te mostrar. Eu tirei os sapatos. Alto, em frente na rua.
Falei para ele, olha aqui, ó, eu tenho um pé menor que o outro, agora nem toda deficiência dá para ver. Você sabia que existe gente com AIDS, existe gente com câncer, existe gente com esclerose múltipla, existe gente surdo, que não dá para ver. Então as pessoas precisam entender o que é ter deficiência. Aí eu falei, e a sua? Aí ele disse, eu tenho problema na coluna. Eu falei, pois não dá para ver. Aí, só que eu soube que ele usava a vaga, eu denunciei ele usava a vaga para vender carro. Ele tinha deficiência, ele colocava a vaga, e vendia. Aí eu denunciei, tá? E aí o que acontece? Eu acabei fazendo, na época, o mestrado, o de Portugal, eu escrevo sobre pessoas com deficiência, sobre a questão de medidas da tutela mecanismos de suporte no Brasil, em Portugal, na Alemanha e na Itália. Eu comparei os quatro ordenamentos jurídicos, fala exatamente sobre a capacidade jurídica, sobre o direito de escolha, e aí mostrando todos os tipos de deficiência, mental, intelectual, sensorial, física. Porque qual é o erro, eu acho? O símbolo da deficiência internacional é um cadeirante. Então, as pessoas acham que pessoas com deficiência são pessoas com deficiências físicas de cadeiras de rodas. E eu disse que um dia eu tenho vontade de estacionar, colocar um folder assim enorme em cima do meu carro e dizer assim, sabe quem tem direito a essa vaga? Você tem. E aí colocar e listar. Porque isso é algo que... por isso que eu falo, eu sempre começo e falo sobre isso, porque eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira. Quando a Ana me chamou para dar uma palestra de qual a diferença, ela tinha me chamado por causa do mestrado, porque ela não sabia que eu tenho deficiência. E eu explico, gente, deficiência não se porta, ninguém é portador. Eu não deixo ela em casa, coloco no bolso, trago de volta. A Sabrina é a Sabrina com o pé torto. E aí a Sabrina com o pé torto, mãe do Lucas, que quando ele era pequenininho dizia, não corre! Não corre, porque a mamãe não pode correr. Aí ele disse, mãe, eu vou ser o tubarão, ele com 3 anos. Você é a sereia com probleminha na cauda. Oh, meu Deus! Eu me senti o Nemo. Muito legal. Lindo, lindo. E aí, assim, o que eu aprendi é que tem tanta coisa na vida da gente que não dá para ver, né? E quando você... Aqui eu ouço as histórias de todas as mulheres, a gente conhece. Por mais que muitas delas, a Tânia, minha irmã, a Ana Paula, tantas que falaram aí, que eu até conheço, a gente sempre aprende. A gente sempre sabe a história do outro, sabe? E isso é muito, muito legal. Assim, aí por isso que eu sou essa doida de ficar estudando pra caramba. Na verdade, peraí, seu primeiro sapato foi aos 5 anos. Foi 5 anos. Até lá você usou gesso. Usei gesso com 2, só que aí depois usei só bota ortopédica. E essa bota, ela primeiro usa o contrário, né? Ela parece que você está vestindo esquerda com direita. E em alguns momentos do dia, ela era uma bota com ferro no meio. Então, assim, um sapato de verdade... foi só... Eu comprei um sapato de boneca, sabe? Aquele assim... Imagino. Era mocinha. E aí, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu fiz UF, né? Eu morava no Rio, estudava em Niterói. E aí tinha que se arrumar, porque eu comecei o período... eu comecei estágio no segundo período, né? E aí eu falei, eu contei que eu aprendi a andar de gesso já. Aí eu fui e falei assim, vou usar salto. Gente, Simone, a minha vida mudou. Porque o meu pé fica bem assim, ó. E assim, eu botava as perninhas para trás, sabe? Sentava. E aí eu comecei a entender como é que fazia para eu ficar bem. E assim, isso é muito, muito legal, porque assim, o meu pé, às vezes sai do lugar, ele fica solto. Quem colocava o meu pé no lugar era minha mãe, o meu irmão, e uma das minhas melhores amigas, que foi morar em Londres e descobriu que estava grávida. Hoje o Rafael já grande aí, já tem 10 anos, e ele nasceu com o pé torto congênito no pé direito. Aí a gente vê como eu acredito muito na espiritualidade, no poder superior. Eu acredito que ninguém coloca a gente no caminho um do outro sem ter um propósito, né?
Não. E aí ela consegue lidar muito bem com isso, e ela me pergunta como mãe, que ela me viu como amiga, e ela me pergunta como mãe, como é que faz? Ele fez as cirurgias. Hoje é um pouco mais moderno, ainda mais em Londres, tem um pouquinho de diferença no procedimento. Mas não tem muita evolução na ortopedia nesse sentido. Outras áreas da medicina são mais evoluídas. Oftalmologia, enfim, áreas da medicina que já estão anos-luz na frente. A ortopedia não tem muita coisa de diferente, assim. Mas é muito... eu acho assim, se Deus colocou para eu nascer assim, é porque eu tenho um aprendizado, né? E esse aprendizado eu não posso guardar para mim, eu tenho que passar para os outros, entendeu? E aí eu falo mesmo. E não na coisa do vitimismo, não me sinto diferente. Eu sempre digo, gente, eu não posso andar, gente. Peraí, vocês têm que esperar. Viu? Eu, lá em Portugal, aquelas pedras portuguesas, eu com aquele salto, eu fazia todo mundo de bengala. E as descidas? Eu dava descida, aí ó, era peraí que vem a Sabrina, aí eu segurava um, seguro o outro. Tem amigas minhas que até hoje, se andarem comigo na rua, me dão a mão. A solidariedade, ó. A solidariedade. Olha a sororidade. É muito legal isso, e a solidariedade feminina, né? Eu acho isso muito... Os homens também são solidários, vou dizer. E é uma coisa engraçada que, de verdade, quando eu conto, às vezes, até para me relacionar, os homens acham isso tão legal. Eu fico tentando entender por quê. Eu acho que é coisa do cuidado, eu não sei explicar. Porque eu acho que a mulher tem mais problema com isso do que os homens, sabe? O homem, se o que você tem dá a ele o poder de te proteger, de te amparar, se acha, né? O ego fica dentro. É muito engraçado isso. Eu falei, gente, eu tenho que contar mais isso. Vou usar a favor, né? Não é? Porque a coisa de ser muito mulher, muito decidida, não precisa de ninguém. Só anda de salto alto. Até a gente entender, tinha dia que eu não entendia. Eu falei, gente, por que Sabrina, nessa hora da noite, tá de salto alto? Eu que tenho pavor de salto alto, quando coloco, fico toda torta. Ela anda elegantérrima. É muito engraçado isso. E aí as pessoas estranham mesmo. Lá vem ela, lá vem ela. E o barulho na faculdade faz aquele barulho assim, pá, pá. Todo mundo sabe, eu não posso chegar devagar em lugar nenhum. Até que em casa eu estava sentindo muito na quarentena, porque andando descalço. E aí outro dia eu fui pro supermercado, eu falei, eu botei, né, minha devida máscara. Falei, gente, eu preciso usar meu salto, porque o meu corpo estava sentindo muita falta do salto. Porque eu ando salto de 6 da manhã até meia-noite. Ai, meu Deus. É elegância em pessoa. E aí, o legal é que bom que assim, não me dá problema na coluna, né? Isso facilita muito o meu equilíbrio. E aí isso é muito bacana. E isso faz com... Outro dia me perguntaram, como é que você está na quarentena? Olha, Simone, eu adoro sair, adoro ver pessoas, adoro me divertir, viajar, então, nossa. Mas eu tenho muita paciência para ficar sentada numa cama, entendeu? Eu vi a novela, era Pantanal, para você ter ideia. Manchete, eu assisti na cama, que era o que tinha para ver, tinha 4 canais. Aí eu ainda falei com o Lucas, a gente anda, pode viver a vida, pode fazer o que quiser, sabe? Isso é alegria, isso tem muita coisa boa na vida. Então, assim, eu acho que é um aprendizado, sabe? E isso para mim me deixa muito tranquila. E aí a minha mente, ela tenta compensar a coisa do não andar. Então eu viajo, eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei o mestrado... Eu quero que você conte esse monte, porque ela não para de estudar, gente. Esse negócio dela ter ficado quietinha, transformou... O corpo é quietinho, mas a mente é aceleradíssima. Assim, eu fiz Direito, né, na UF, e aí, logo assim que eu fui pro Rio, eu comecei a namorar, né, o pai do Lucas. Então, com 18 anos, eu comecei a namorar e tal.
E aí eu queria, ao mesmo tempo que eu queria trabalhar e estudar e tudo isso, eu queria ter família, eu queria brincar de casinha, eu gosto muito disso, sabe? Aí eu falei assim, eu não gosto muito desse negócio de sair com... Eu não tenho nada, um problema nenhum com em relação aos outros. O conservadorismo em relação a mim mesma, não tem nada a ver em relação ao mundo, não. Uma mente extremamente aberta. Mas a mim mesma eu gosto dessa coisa do casinha, sabe? Aí eu comecei a namorar e tal, ele é fisioterapeuta, começando a faculdade. E aí eu fui morar em Goiânia, porque ele passou num concurso para fisioterapia, num centro de reabilitação enorme. Eu só podia ter casado com um fisioterapeuta, né? O que é, dá para entender. Chega a ser engraçado. Que não colocava meu pé no lugar, mas tudo bem. Aí ele foi para lá e eu fui morar em Goiânia, aos 25 anos, assim que acabei de me formar. Me formei com 22 para 23, porque a UF teve greve, enfim. E aí eu fui para lá e eu queria... Comecei a procurar emprego, e, né, a cidade nova, eu e ele, a gente não tinha ninguém, né, de família lá e tudo. E eu fiz um concurso para a ONU, assim, aqueles que a gente se inscreve, né? E aí eu fui ser assessora jurídica da Secretaria de Saúde de Goiânia. E eu fiquei um ano lá, até que quando terminou o contrato, que era um contrato, um período, né, só de um tempo, né, contrato temporário, o secretário de saúde disse, não, eu vou te nomear procuradora. Porque eu gostei de você, eu tinha 28 anos nessa época. Eu falei, tá. Aí eu comecei lá, só que a minha vontade de estudar, eu gostava de dar aula, assim, meu pai é advogado, minha mãe é professora. E eu acabei fazendo as duas coisas, sabe? É. E aí, os meus irmãos são, assim, todos eles têm formação jurídica, eu negava, dizia que não ia ser nada disso, ia ser psicóloga, enfim, até que eu cheguei à conclusão de que não era só negação. E eu fazia convênio, entrou uma dona de um colégio, e aí eu disse assim, você tá precisando de professor, não? Aí ela falou, tô, de quê? Aí eu falei, eu não sei, eu sou advogada, de que você tá precisando? Aí eu fazia convênio de estágio, né? Eu redigia os convênios. Aí ela disse para mim, eu tenho técnico em radiologia, tenho legislação, técnico em enfermagem de trabalho, segurança do trabalho. Eu falei, tá, você quer? Eu vou entrar no mestrado. Ela falou, tá bom. Aí eu só tinha o mestrado na Universidade de Anhanguera, que era com convênio da UNB, era da UNB, mas os professores saíam de Brasília e iam até Goiânia, né? Uhum. Era em gestão econômica do meio ambiente. Aí eu fiz a prova, comecei a dar aula. Aí, quando chegou em 2006, eu estava no final do mestrado e o professor fazia um discurso. Gente, faz mestrado, não arruma casamento, não arruma filho. E eu fui fazer a prova do mestrado, tinha um dia depois que eu casei no cartório, e no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava fazendo a prova do mestrado, que eu ia casar mesmo em Friburgo, em maio e tal. Então, nem tinha 2 testemunhas, enfim. E aí eu fui e fiz a prova. Quando terminou o mestrado, eu descobri que eu estava grávida. E a minha mãe estava com câncer de mama. E aí ele disse, Sabrina, e aí? Eu falei, cara, agora eu não consigo escrever dissertação, não. E eu terminei todas as disciplinas, tinha passado em todas. E eu não tinha condição de terminar aquele mestrado, porque a minha vida deu um salto. E o Lucas nasce, mamãe terminando radioterapia, 20 de maio, o Lucas nasce 4 de junho. E até então, um câncer de mama pequeno, a gente não achava que tudo bem, né? A vovó tinha tido, mãe dela, câncer de mama e estava bem, com 85 anos na época, a vovó fazia yoga. A vovó começou com yoga dos 45 aos 85, vovó botava o pé na cabeça, Lucas engateando, vovó rodava, andava com a gente. Eu quero ser ela amanhã. Maravilhosa, dirigia, tinha uma cabeça moderna, sabe? E aí eu falava, cara, vovó, tá ótimo, mamãe, ótimo, né? Tudo bem. Vovó tirava dinheiro, sacava dinheiro, assim, coisas que o meu pai, não é, ela é sogra do papai, mas eu digo assim, coisas que o meu pai tem dificuldade até hoje, a minha avó fazia, assim, anos-luz, sabe? Aí,
mamãe começou a sentir uma dor muito grande no braço esquerdo, uma dor muito forte. A gente achou que foi porque ela tivesse tirado as linfas. E começou, não descobria, e mamãe foi embora. Com 4 meses do Lucas, ela ficou comigo em Goiânia, foi embora, e eu senti uma dor. Assim, eu sempre tive muita ligação com a minha mãe, ela sempre foi muito minha amiga, a minha mulher de referência mor. Embora eu tenha muitas mulheres de referência, tenho uma família de mulheres muito fortes. Eu tenho a oportunidade até de ter mais de uma mãe, sabe? Assim, de mulheres que eu considero minhas mães, né? E aí me deu uma dor como se eu não fosse mais ver minha mãe, uma coisa estranha. Aí eu disse na época pro meu ex-marido, né, que era meu marido, falei para ele, eu vou me embora, eu vou para Friburgo. Aí ele, como assim? Eu falei, eu não quero mais morar aqui. Eu quero que o Lucas tenha avó. Cheiro de vó, casa de vó, coisa de vó. Não sei, eu tô sentindo uma coisa ruim, era uma dor estranha. E a gente começou a conversar sobre isso. Eu já estava 5 anos em Goiânia, trabalhando, ele trabalhando, né? A vida fluindo, fiz muitos amigos, adoro a cidade, não tinha nada de errado ali. E aí ele falou, tá bom. Aí eu entrei em contato com o primeiro escritório que eu tinha feito estágio e disse assim, eu tô precisando voltar. Eles falaram, tem vaga trabalhista. Eu falei, tá bom. Vocês me aceitam? Tá. Fui embora pro Rio. Aí ele ia depois. E eu fui pro Rio, mamãe foi morar comigo, porque ela morava em Friburgo, mas ela começou a ver o tratamento dela para descobrir por que ela sentia dor no braço. E a gente demorou muito, em tempo é pouco, mas para quem está sentindo dor, foi bastante tempo. A mamãe sentia dores lancinantes, porque era no nervo, e ela descobriu um câncer nos ossos. E a gente levou ela na clínica da dor, na Barra, e meu irmão, na época, era casado com uma médica e tinha condição de deixar a mamãe na casa dele para cuidar. Eu tinha um neném pequeno, a minha irmã tinha mudado do Rio para Friburgo, assim, a vida estava toda de cabeça para baixo, todo mundo. E aí a gente começou a tratar, a mamãe tomava uma combinação de 23 remédios diferentes para dor parar. Nossa. Não é parar, ela dá uma estabilizar. E aí, assim, eu amamentando. Aí o meu ex-marido pede demissão, veio para o Rio, e eu sustentando a casa, de repente ele descobre que tinha um câncer de pele e que podia morrer em 1 semana. E eu não sabia que câncer de pele fazia isso. Câncer de pele, quando é melanoma, começa com uma pinta preta e cresce, ele enraiza. Se pega a corrente sanguínea e ele foi salvo por 5 milímetros, ele morria em 1 semana. O médico disse para mim, o que seu marido tem é mais grave que a sua mãe tem. E a minha avó estava fazendo quimioterapia lá em Petrópolis. A vida fez assim, de cabeça para baixo. Aí, bom, meu ex-marido operou, 23 de dezembro. A minha mãe fazia aniversário 24, ele opera, 23 de dezembro, fica bem. O Lucas passa mal com a minha irmã, que não era mãe ainda, desmaia. Teve uma sinusite, um troço muito louco, uma febre. Desmaiou no colo da minha irmã. Minha irmã disse, o Felipe entrando na cirurgia, e a minha irmã disse, vem cá, o Lucas desmaiou, não sei o que eu faço. E aí eu fui lá, larguei ele. E aí minha mãe, 30 de dezembro daquele ano, de 2008, descobre que o câncer dela estava bem avançado e que tinha pouco tempo. E ela dura por mais 4 meses, até 30 de abril de 2009. E aí minha avó ainda viva, só que a minha avó, como Deus sabe o que faz, ficou com Alzheimer. Então a vovó esquecia que a mamãe morreu. A gente às vezes contava, às vezes não contava. E aquela mulher ativa foi ficando muito ruim. E aí, o Edmundo, e aí vovó começou, ela precisava de muito cuidado, e aí eu digo, como eu tenho várias mães, né? A vovó, a minha mãe tem uma irmã, que é adotada desde pequena, eu digo isso porque é muito amor,
porque ela dedicou a vida dela por todos nós, assim. Ela não tem nenhum filho que nasceu da barriga, tem minhas milhões que nasceram, inclusive eu, porque ela se revezava com a minha mãe no meu cuidado, né, de fica comigo e com quem que eu fico, né, com a minha criação e tudo, que é a minha tia Sheila, que é a avó dos meus filhos. Dos meus filhos eu tenho um filho, mas é porque é das meus sobrinhos, né? Das minhas sobrinhas é a vovó Sheila. E eu já tinha dito, falei, ó, gente, quando o Lucas nascer, a vovó Sheila vai ser chamada de vó. Falei na época a minha sogra, que também é uma grande amiga minha. Eu digo que não existe sogra nem no direito e nem na vida, porque também me tem como filha, é uma pessoa extremamente querida, que é a Mary. E ela ajudava, cuidava, né? E aí, de repente, vovó foi embora, 1 ano e 10 meses depois que a mamãe morreu. Veio a enchente, aí vovó morre em 2010, em 2011 veio a enchente. Deu um 2 minutos lá na cabeça do meu ex-marido, com câncer, com a história toda, e depois de... Na época ainda tinha uns 15 anos, a gente já estava junto há 15 anos, já desde namoro, casamento e tal. Ele foi embora para Recife para ver o pai dele e queria que eu fosse. Aí eu disse assim, eu não tenho condição de ir. A minha vida já deu muitas reviravoltas, eu não tenho condição de me mudar. Eu não vou. E aí eu ainda tentei, ficava ainda Recife e voltava. Durante quase 2 anos. Nossa. E aí, tinha mais jeito, foi livramento, Mariana, foi sim. E aí... Amiga é bom que faz assim, ó. Não, sim. E aí, quando acabou, eu me transformei. Assim, eu era uma menina de 18 anos, só tinha tido aquela pessoa na vida. E fiquei, eu também, Mariana. E eu fiquei... Aí, assim, era um aprendizado, era uma Sabrina, mãe do Lucas, uma Sabrina que a mãe tinha falecido, a avó tinha falecido, estava começando a vida toda de novo, tinha, sei lá, 34, 35 anos, né? Que não dirigia ainda, né? Voltando aqui. Já madura. Já madura. E, de repente, eu falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso me agradar, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber para onde eu vou, o que eu preciso fazer da vida. E aí, em 2009, assim que a mamãe faleceu, eu comecei a trabalhar na Cândido, porque aí eu levei meu currículo, pedi demissão no Rio, fui morar em Friburgo. E comecei a dar uma aula na Cândido de Direito Ambiental, porque eu comecei aquele mestrado lá atrás, né? Só que eu não me conformava que eu não tinha acabado aquele mestrado, porque eu não paro. Eu gosto de terminar tudo que eu começo, né? Engraçado que eu tenho a mesma frustração. Eu comecei um e não escrevi. Eu fiz 2 anos e não escrevi, porque passei para MP. Aí eu disse assim, não, Só que assim, naquele momento, em 2011 ainda não dava. A minha cabeça tinha muito... Eu precisava de muitas outras adaptações antes disso, inclusive o meu sustento. Né? Eu tenho uma família, um pai maravilhoso, pessoas assim, eu tenho uma família que me dá suporte, né? Mas ali estava... Né, os irmãos maravilhosos, nós somos hiper amigos, um segura a onda do outro, sabe? Quando um tá difícil, o outro abre mão. A gente é muito bacana. A gente foi criado muito bacana. E amigos parceiros, né, que seguram a onda. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? E eu sempre disse, desde pequena, que eu ia para a Europa. Meu sonho, eu nunca tive sonho de ir para Disney, nunca tinha sonho, nada disso. Também, minha amiga. E aí eu falei assim, eu vou embora, eu quero ir para a Europa. Aí um dia eu abro o computador, e eu adoro data, né? Eu adoro Santo Antônio, sabe? Adoro Santo Antônio. Não tem nada a ver com querer casar, eu gosto de Santo Antônio. Até porque na Itália não é o santo casamenteiro, né? Não é o santo casamenteiro. E ele descobri que ele era lisboeta, né? Ele virou Santo Antônio de Pádua depois. Ele é português e chamava Fernando Antônio. E eu gosto dele, enfim. Eu comentei com você uma vez, quem me conhece, eu sou
Eu acredito muito em Deus, acredito no poder superior, fui criada no Anchieta, fiz Anchieta, 13 anos da minha vida, colégio católico e tal, mas eu gosto muito da espiritualidade, da energia, né? Então eu gosto de astrologia, eu gosto de tarô, eu falo que eu sou bruxa, porque a minha intuição é algo que me comanda bastante. E o Santo Antônio tem uma ligação comigo de várias formas, né? Mas, enfim, por que é isso? 13 de junho e tal, então a data 13, o número 13 é um negócio que eu gosto. E minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima. E eu sempre dizia para ela que eu ia em Portugal com ela e tal, enfim. Não deu. E no dia 13 de maio, recebo um e-mail assim, mestrado em Portugal, desconto para professores da Cândido Mendes, mas não vinha. Não era da faculdade que eu recebi aquele e-mail. Até hoje eu não sei por que eu recebi aquele e-mail. Aí eu olhei, liguei e eles falaram, não, a Cândido Mendes, quem é docente tem desconto de 15%. Aí eu falei, como é que faz? Ó, você manda todos os seus documentos para ver se você vai ser avaliada a sua candidatura e aí você vê se você passa. E aí você faz um ano de mestrado e um ano de doutorado. Enquanto você redige a dissertação do mestrado, você faz as matérias do doutorado. E são todas presenciais, mas elas são concentradas em janeiro e julho, para você, porque é para docente, e é para brasileiros, né? E depois tem que pedir a revalidação no Brasil. Tá. Aí eu pensei, que dinheiro, né? Assim, eu sou docente de carteirinha, eu decidia, assim, eu tenho várias, trabalhei em história de advocacia na área de trabalho, como te falei, fui procuradora do município em Goiânia, depois em próprio Friburgo, a própria Tânia, já fui subsecretária de saúde com a Tânia, né, assessora, eu adoro direito público e tudo, mas eu gosto da docência, né? Eu gosto muito disso. Aí eu disse assim, tá. Aí conversei, né, em casa, como é que faz, e pega empréstimo e vende o carro. Eu posso trocar de carro de 3 em 3 anos, porque eu tenho deficiência, né? Uhum. Então o carro, depois de 3 anos, eu posso vender para qualquer pessoa, porque ele não tem adaptação diferente. E aí eu compro um novo carro. Então eu comecei a pagar novo carro todo de novo, para eu poder viajar. Conversei com o Lucas, disse assim, Lucas, eu preciso ir, eu vou ficar nos próximos 2 anos, 60 dias fora de casa, 30 em janeiro, 30 em julho. Eu preciso fazer isso. E o Lucas é parceiraço, um filho maneiríssimo, assim, eu tenho uma relação com ele, nota 1000, assim, a gente conversa, mas tem um encontro de almas entre nós. E aí ele disse, pode ir, mãe. Pode ir, eu fico com a minha Dinda, minha irmã, a Dinda dele, ficou a minha avó. A gente mora assim, minha tia embaixo, minha irmã, tudo no mesmo condomínio, né? E então ele convive e tudo. E aí eu disse, posso ir? Ele falou, pode, mãe. Você pode ir que eu vou sentir saudade, mas eu te dou força. E aí eu fui. E aí eu conheci 8 países diferentes, o que eu nunca tinha feito em toda a minha vida, nunca tinha saído do país. Eu me sentia como se eu estivesse nascendo de novo. Era livre, eu andava sozinha, e aí eu fiz vários amigos, e aí eu fui construindo uma história. Aquilo era tão bacana, foi tão mágico na minha vida. E aí, quando eu terminei da aula, as aulas do mestrado, eu ainda ia fazer as aulas do doutorado. Não, mentira, eu terminei as aulas do doutorado, eu recebo um e-mail dizendo da UNB, porque eu pulei a UNB. A UNB ficou parada lá. Quando chegou em 2014, eu virei para a Tânia, falei, Tânia, eu preciso voltar para isso, mas como é do meio ambiente, eu vou escrever sobre a tragédia de 2011. E a Tânia era secretária de educação, a Tânia disse, eu tenho como te dar material para você ver o que aconteceu na enchente. Eu recolhi aquele material, redigi a parte empírica, né, da dissertação. Peguei um voo, fui para Brasília, encontrei meu professor e falei assim, como é que eu volto? Aí ele falou, você vai ter que reingressar, cara, você começou em 2006. Aí eu disse assim, eu volto, então tá bom, quando sair a prova, eu vou fazer prova de novo. Aí ele falou, pra quê? Eu falei, eu vou terminar esse mestrado. Aí ele disse assim, tá bom, eu te aviso.
Tô voltando de Portugal, recebi o e-mail. Prova, SESC UNB em 2 dias. Fui embora, fui fazer a prova. Passei de novo. Passei, aí, pelo regulamento da UNB, eu tinha que fazer 3 disciplinas novamente, mesmo tendo concluído, passado. Eu juntei todos os pontos que eu tinha da minha vida e passei 1 ano e meio atrás indo para Brasília, todo final de semana, durante 5 meses. Eu pegava o carro, ia. Eu dava aula na Cândido, era assessora jurídica na Secretaria de Saúde. Eu dou aula de 8 disciplinas, às vezes 13, às vezes 14, diferentes, entendeu? Vai do trabalho aos direitos humanos, ao direito ambiental. Eu gosto de estudar um monte de coisa, coisas do tipo. Fui embora. E aí, passei, comecei a estudar. Quando era na minha última matéria, eu falei, Jorge, vou faltar. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu vou defender minha dissertação de mestrado em Portugal. Aí ele, vai embora. Fui defender, peguei o voo, assisti a aula, cheguei lá com o diploma na mão. Aí ele, você é louca? O que uma mestre em ciências jurídicas está fazendo para ser mestre em ciências econômicas? Eu falei, eu disse para você que eu vou terminar. E eu vou terminar. E nisso eu estava fazendo uma pós em docência superior online. Aí eu disse, um dia vão achar que eu comprei o diploma, porque a pessoa faz docência superior. Tudo ao mesmo tempo. Mestrado em Portugal, mestrado na UNB, doutorado, essa pessoa é louca. Né? E ainda trabalha, é mãe, tem filho, cria o filho sozinha, né? Paga as contas, chora quando não consegue pagar as contas, fica estressado. Falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Aí, a Tânia me chama para ser subsecretária. Eu falei, aí tinha terminado as matérias e eu era já mestre em 1. Aí eu falei, bom, vou dar um tempo, daqui a pouco eu volto a escrever. Assim que aconteceu um problema enorme, infelizmente, aquela sacanagem com a Tânia, eu pedi exoneração. E olhei e falei assim, agora está na hora de eu escrever. E aí eu fui escrever, terminei, porque eu tinha escrito a parte empírica, faltava a análise jurídica. E eu negava a análise jurídica e econômica. Eu negava fazer jurídica porque eu tinha medo de contaminar a área econômica. E o meu professor dizia, junta as 2 áreas. Aí eu escrevi sobre a análise econômica do direito da responsabilidade civil. O que a economia poderia contribuir na responsabilidade civil objetiva do Estado por dano ambiental catastrófico. E aí escrevi, mandei. Quando estava perto de eu defender, era dia 26 de março, a quarentena chegou, suspenderam a minha defesa. Eu falei, e agora? Aí no dia 6 de maio ele disse, a UNB permitiu por videoconferência, topa? Eu falei, tô pronta. Defendi. Eu fiquei tão nervosa que eu adoro vinho. Eu tomei, sinceramente, umas 3 taças de vinho. Me deu um apagão depois daquilo. Eu acho que eu estava tão nervosa. Tinha uma coisa assim. Tinha uma história da minha mãe, que viu aquilo tudo. Tinha uma história de um casamento que foi. Eu não estava triste por causa do casamento, não. Eu estou querendo dizer assim... eu aprendi uma coisa, e a minha mãe me ensinou assim, vira a página. Aquilo ali era como se eu tivesse fechado o último portal, entendeu? Não tinha nada a ver com saudosismo, não tinha nada a ver, eram assim, vou fechar esse ciclo. E aí eu falei assim, agora eu estou preparada. E aí agora que eu terminei todas as matérias do doutorado, também passei, graças a Deus. Eu vou escrever minha tese agora em julho. Assim, eu já fiz sumário, na verdade eu já escrevi uma boa parte, porque eu sou assim, eu não fico 1 ano, 2 anos escrevendo, não. Eu passo uns 3, 4, 5 finais de semana e escrevo tudo de uma vez, sabe? Como diz assim, eu cuspo. Vai construindo dentro da cabeça. De repente pode... Isso, eu cuspo. Aí vem a revisão, aí vem as críticas, aí passo para os professores, e aí, né? E aí vai. Então, assim, aquilo... E aí agora, falta o doutorado, né? Em ciências jurídicas, e eu digo que eu vou fazer o pós-doc em Salamanca. Aí ela vai.
E aí, eu brincava, eu falava, gente, eu falo do pós-doutorado, ainda não tinha sido nem mestre ainda. Eu falava isso. Mas porque... Aí eu perguntei, Lucas, e aí, você topa? Aí ele, topo, mãe. Bora para onde você for. Então, assim, tô construindo, né? Não é fácil, não, porque a vida de docente tem época que eu tenho mais matéria, tem época que eu tenho menos matéria, tem época que o dinheiro fica mais curto, entendeu? Não é fácil. Não é fácil ser mãe, porque assim, por mais que o meu filho tenha o pai dele, tudo, o pai dele mora em Recife, então não tem aquela coisa constante, né, de convívio e tudo. Mas eu descobri que assim, tem que fazer as coisas que a gente gosta e transmissão de conhecimento, passar o conhecimento é aquilo que a gente pode levar da vida, é um legado, né? Dizem que a gente tem que fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. E Bom, eu fiz livros já... Plantei 600 árvores, porque eu fazia parte de um projeto Rota Ambiental com a minha irmã. O livro, a dissertação, as dissertações não deixam de ser. E o filho, mas o pior é, quem cria o filho, quem lê o teu livro e fazer a árvore germinar. Então não posso morrer, porque eu tenho 3 coisas ainda bastante para poder fazer. E eu acho assim, pode falar. Não, ontem eu falei com a Tânia isso, eu acredito que tem 2 formas da gente se eternizar no mundo. Ou na maternidade, né? Porque você deixa aquilo que você é, né? Nos seus filhos, aquilo que você transmite para eles, eles vão levar com eles adiante, vão continuar transmitindo. E o magistério, que eu acho que tudo que a gente tem de conhecimento, que a gente passa, a gente planta no outro e o outro pode desenvolver. E aí o outro floresce muito maior que a gente. Isso é tão lindo, sabe? Você olha e fala assim, puxa, acho tão legal quando o aluno fala, professora, você falou um negócio daquilo, às vezes não entrou naquele momento, mas anos depois, aquilo serviu de exemplo, sabe? E a coisa da maternidade, alguns sabem, eu converso bastante isso, muito tempo de terapia também, para entender as coisas e tal. Haja terapia. Haja terapia, né? Até para entender todas as perdas da vida e outras que vão vindo, né, no caminho e o aprendizado que a gente tem com isso. Eu aprendi que a minha mãe, que foi a perda maior que eu tive até hoje na vida, não se compara até agora a nenhuma outra, né? Eu aprendi que ela deixou um manual. E o que é isso? Em vários momentos eu sei como ela faria, o que ela me diria, porque assim, num momento bem difícil da minha vida, de muitas perdas, ela não estava lá, né? E eu ficava assim, pô, o que você falaria nessa hora, cara? O que eu faço? Explica aí como é que vai ser isso. Eu achava que com 30 anos, quando eu era criança, com 30 anos eu ia ser casada com 2 filhos. Com 30 anos eu era divorciada com um filho e tinha perdido a mãe. Aí eu falava assim, caraca, né? Que eu sofro de excesso de futuro, né? Eu penso, era pra ir. É ansiosa, né? Caraca, tudo meu já é amanhã. Outro dia eu postei, a minha experiência me diz que tudo tem seu tempo. E a minha ansiedade olha o relógio de 5 minutos e vê, será que não está na hora? A sua ansiedade antecipa seu tempo, faz seu tempo render. Porque, ó, para fazer tudo isso, você estica o tempo. O relógio tem mais 24 horas. O seu tem. O meu tempo. E aí, assim, é um manual de vida, sabe? Você deixa para os seus filhos o seu manual. Então, assim, por mais que a gente não esteja perto, né? Porque os filhos são para voar, e assim eu espero, né? Porque os filhos vêm, voltam, né? Eu vou incentivar bastante que voem. Que voem, né? Eu sou igualzinho, quero que voem, gente. Vamos voar, vamos começar a voar. Faço isso, Lucas, faço isso. Eu falo filhos como se eu tivesse mais de um, mas é porque eu tenho as minhas sobrinhas tal como filhas também. Que também são minhas ouvem as mesmas coisas. Vamos voar, vamos voar. Bora! Vamos ser independentes, vamos voar,
vamos, assim, e é legal que no dia que eu voltei dessas viagens, o Lucas chorava muito, 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 muito. E eu disse, filho, faz isso não, que eu me sinto culpada. Ele, não, mãe, eu tenho orgulho de você. Aquilo me deu um alívio de entender que ele estava entendendo o que eu estava passando, sabe? E isso é muito legal, que um dia ele olhou para mim e disse assim, ô mãe, você é uma pessoa bacaninha e tal, mas eu acho que você está trabalhando demais. Você devia arrumar um namorado para te levar para sair e pagar suas contas. Adorei o Lucas. Aí eu Lucas, falei, Lucas, filho serve para isso? Oh, filho serve. não, namorado? Namorado. Ele disse, serve, mãe, serve. Aí eu falei, que bom, meu filho, então você tem essa visão de mundo, vai em frente. É muito, é muito legal, assim, a gente vai vendo, a gente serve de exemplo, bom e ruim, né? Quando a Sim. gente erra também, a gente serve, ó, isso aí não deu certo não, cara. Ah, faz isso não, que isso aí não é bom. Mas cada um tem as suas escolhas, né? Cada um Sim. sabe o seu caminho. E assim, por isso que quando você pediu para escrever, escreve um pouco sobre você para fazer a sinopse, é difícil isso. Porque nós conseguimos ser várias pessoas, né? Durante você, em vários momentos, eu sou Simone, promotora. Em vários momentos, eu sou Simone, mãe da Sofia. E a gente vai criando, né? Ah, A filha. eu sou muitas Simones. Eu sou Simone bruxa, eu sou Simone cozinheira, eu sou Simone... A Sabrina Cozinheira eu não sou. Gente, mais uma! Não dá tempo, isso na minha Só vida. não me venha dizer. Não, mas olha só. Isso tem explicação. Eu sou Simone bordadeira, cozinheira, arrumadeira, passadeira, porque metade da minha família é mineira. E mulher mineira tem que saber fazer tudo de casa. A minha irmã cozinha lá, ela tá assim. Tudo, né? Porque mulher mineira faz tudo. Deve começar pelo pão de queijo. Então, assim, É. a minha mãe me ensinou a fazer. Não é uma coisa, mas cozinhar é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu me chamo de cozinheira. Eu sou Simone cozinheira também, porque eu gosto de fazer. Agora, bordado, por exemplo, tentaram, e eu nunca peguei o Não deu negócio, não. O certo. negócio de ficar. Eu sempre fui muito atolada, eu quebro as coisas, assim, sabe? E aí, minha mãe me deixava meio longe da cozinha. E eu gosto da parte, eu arrumo, gosto de lavar a louça. Então aí eu ficava com essa parte, né? Os meus irmãos cozinham, enfim. E aí, então, aí a minha casa é sempre aberta. Eu adoro que venham para minha casa cozinhar enquanto eu tomo um vinho, eu bato um papo, eu recebo, junto a família inteira. Eu adoro isso. Só que aí de vez em quando eu vou à cozinha e resolvo inventar um negócio lá, mas tem que ser com receita. Ah, mas é. Receita é assim. Mas eu digo que receita é feito para quem sabe cozinhar. Para quem não sabe, a receita tem que ser. Não é esperar dourar. O que é esperar dourar? 10 minutos. Aí eu boto no relógio, 10 minutos. Não, mas olha só. Agora no YouTube tem um monte de vídeo. Aí mostra como é o dourado. Calma. Eu boto na panelinha lá da Rita Lobo. Isso. E aí eu aprendi. Agora, assim, dizem que o meu arroz é uma coisa gostosa. Eu não sei por quê. É um negócio que dá certo, tal do arroz. E aí eu faço. E eu gosto de doce, eu amo doce. E às vezes eu também faço um doce e tal. Gosto de gorgonzola e tem algum macarrão, coisa que combina com vinho, chocolate, bruschetas, as coisas assim, aí eu gosto, Aí sabe? sabe Eu vou fazer. sei fazer. Mas não é minha praia, não. Meu tempo precisa ser preenchido para outras coisas. Eu leio 500 coisas, faço milhões de cursos, aí sobre educação, sobre tecnologia, adoro essas coisas. E Adoro. sobra tempo para seguir a dica do Lucas? Para namorar? É, gente. Ele falou. Tá precisando. Tô precisando. Tá escrevendo. Aí ele falou, mãe, minha filha, termina o doutorado para você poder ter tempo, porque assim não dá. Tem que preencher essa outra parte da vida novamente. Mas é realmente porque eu fiquei bastante tempo me dedicando A a, você, né?
a mim mesma, e não por egoísmo, não, né? É uma coisa do aprendizado, do crescimento profissional, que é uma coisa que eu acho muito legal, que o crescimento profissional também te traz muitas realizações pessoais, né? Uhum. O fato de eu ter ido para a Europa também, aí você pode unir o útil ao agradável, Uhum. né? E então, assim, mas agora é uma meta 2020, 21, né? O que é 2021? O que você já vai aprontar em plena quarentena? Fim de Bom, então, quarentena. tem que terminar o doutorado, a Ah, tá. meta 2021, aproveitar esse espaço e depois ver se abre a vida para fazer outras coisas, dar espaço para alguém entrar, entendeu? Porque precisa também, né? Faz parte. É, faz parte. Quando a gente quer, faz parte. Exatamente. Tudo tem seu tempo. Nesse ponto Olha, eu não tenho Raimundo, ansiedade, você está não. aí, Raimundo? Oi, Raimundo! Entrou. Mas assim, por isso então essa Sabrina tem múltiplas funções. Essa Sabrina sente mãezona, às vezes é mãezona de um monte de gente, às vezes mãezona de gente mais velha que eu, a minha irmã mais velha mesmo diz que às vezes eu sou mãe dela. Eu casei primeiro, fui mãe primeiro. É tudo ao contrário. Você assumiu as responsabilidades primeiro, né? Foi. Quando, quando você, E quando você disse que você, depois que você se separou, né, que você tomou essa decisão, virou a página, é, é como se tivesse aberto espaço para você conhecer uma outra pessoa que não existia, foi isso? eu acho a outra Porque você pessoa. casou muito cedinho e não pôde. Eu tenho muita característica de cuidar dos outros. Uhum. Como a Mariana ali, ó, às vezes não se cuida. E a característica muito assim, eu tenho muita preocupação com o entorno, a coisa da humanidade, sabe? A preocupação das causas principais da vida, entendeu? E aí abrir espaço às vezes para olhar assim quais as minhas necessidades, quais as coisas. Mariana, você pegou o buquê e deu certo. Mariana, Simone, pegou acho que 16 vezes o buquê. Até que eu falei, Luiz Guilherme, meu filho, você casa com ela porque não dá. Olha só, esse negócio de buquê, outro dia eu tava rindo aqui com a Sofia. Porque eu falei assim, vou varrer seu pé. Ela, o quê? Vou varrer seu pé para você não casar e ficar comigo para sempre. Ela, que palhaçada. Eu falei assim, pois é, sempre achei também. Minha mãe varria meu pé para eu não casar. Aí ela, não adiantou nada, você casou 4 vezes? Aí eu falei assim, mas eu peguei 7 buquês. Aí ela falou assim, então não vou ficar pegando buquê, não. Porque Eu nunca peguei buquê nenhum. ela diz que não quer casar. Eu acho que hoje em dia, se bem que o Lucas já sonhou por 3 vezes com o casamento dele, entendeu? Tem cerimônia, tem uma porção de coisa. Ele adora ritual, viu? Não, eu acho que Até agora os quem, rituais sabe? fazem parte, né? Eu também gosto. Por isso, quando eu falei que eu gosto de brincar de boneca, eu gosto dessa coisa do ritual. Então, assim, eu gosto de festa. Eu gosto, se morreu, enterra. Enterra ou crema, ou seja o que for, joga no mar. O ritual que eu quero dizer para eu ver a passagem. Aham, materializar aquele momento, né? Dar um Então, assim, significado. Ai, a gente tem 1 minuto e meio. então, Detesto quando isso acontece. porque tem tempo, né? A live, É, né? Mas assim, é isso. Acho que a gente falou, acho que eu falei bastante quem é a Sabrina. é Sabrina inquieta, estudiosa, Não é? gente. Como é que pode? Como é que pode? Vamos ver o que ela Adorei. ainda vai arrumar até morrer, se ela morrer velhinha, como ela diz, né? Eu, Vai eu, arrumar muito. eu Já vai faço, fazer psicologia, eu velhinha. vou fazer pedagogia, psicologia, eu vou fazer um monte de coisa ainda, porque eu só paro no dia que eu morrer. Já falei isso. Exatamente. Só Não, aí paro. depois eu tenho outras missões no mundo Não, espiritual. não, aí lá, né? Só paro aqui quando eu morrer. Lá em cima a gente arranja outras coisas. Arranjo, claro. Até porque depois que a gente faz filho, tem que tomar conta deles para essas vidas e outras vidas, né? Isso aí. A gente tem que deixar o legado. Tem. Mas olha, muito obrigada, viu, Adorei, pelo adorei. convite.
Adorei, foi bom demais. Muito obrigada pela experiência. É Gratidão. diferente falar da gente. Vocês vão poder me fazer pergunta dia 30. E quem vai para Berlinda sou eu. Estarei lá, presente. Um Um beijo, beijo. viu? Beijo, boa Fique com noite. Deus. Tchau. Obrigada a Tchau. todos que estão aí. Beijos. Amo vocês.